Hoje é dia de variedade e nós vamos fazer o quê? O caro e barato de estrogonofe do aplicativo. Gente, eu amo estrogonofe. Acho que é o meu primeiro prato favorito, é estrogonofe. Então a gente pegou o mais caro do aplicativo e o mais barato e nós vamos comparar. Pelo menos é o mais caro e o mais barato do dia, da hora e da nossa região aqui que entrega em casa, tá bom? Porque pode ser que tenha mais caro e pode ser que tenha mais barato do que esses. E bora provar. Gente, chegaram nossos estrogonofes e chegaram na hora certa. É, o mais barato, o tempo de entrega era menor até. O mais barato? Sim. E chegou na hora certa, né? Vai ser uma disputa muito justa, porque o mais barato, inclusive, tem nota boa. E olha, gente, a gente vai fazer o barato e caro, mas as notas dele, a avaliação deles é bem pau a pau. Então isso é melhor ainda pra competição. Exatamente. Porque sempre falam... o barato sempre vai ter de vantagem. Nem sempre. Nem sempre, porque às vezes a pessoa se acha e nem ela é essas grandes coisas. Ou né? então eles têm a nota equivalente justamente por causa do preço, né? Vai que o mais caro é melhor, só que pelo preço o outro ganha nota melhor. Bom, então vamos pegar, Diego. Pega aí o seu e eu pego o meu. Só pra avisar, esse aqui veio com a sacola de outro aplicativo, tá? A gente não pediu nesse aplicativo não, tá? 1, 2, 3 e já. Ok. Cada um de um aplicativo diferente, mas a gente pediu no mesmo. Exatamente. Vamos abrir então, Diego. Isso aí. Vamos ver o que tem dentro disso aqui. Esse aqui quase deu uma vavuzadinha, ó. Pratinho de marmita. Eita ferro. Quase. Ó, gente, qual que é o mais barato e o mais caro? Qual que é? Esse aqui é o mais caro. É. Engraçado que o da pizza era igual às embalagens, mas o estrogonofe não. Gente, eu amo esse pote. Sabe por que eu amo esse pote? Porque eu guardo tudo, né, Diego? Aqui em casa é cheio desses potes. Que isso aqui, gente, isso aqui é coisa boa. Você vê que a coisa é boa assim. Então, por quê? Porque às vezes minha irmã vem aqui em casa e ela não devolve pote. Então, quando ela vem, eu dou nesses aqui, entendeu? Então vai que uma amiga e tal vem aqui e tal. Eu dou nesse, mas eu também guardo na geladeira. Agora que a gente já sabe que esse é o mais caro e esse é o mais barato, quais são os preços deles? Esse aqui foi R$105. Caramba, num estrogonofe. Pra uma pessoa, tá? Eu não tô acostumada a comer um estrogonofe de R$105. Vai ser a primeira vez na minha vida que eu como um estrogonofe de R$105. Por quê? Quando é 105 é sempre assim, pra 2 ou 3 pessoas. Vamos ser sinceros, a gente conhece esse restaurante. E é um restaurante, inclusive, dos nossos favoritos. Os pratos são maravilhosos. Só que a gente nunca comeu estrogonofe, até porque a gente acha que pagar R$105 no estrogonofe é muito, né? É, eu acho. É, então, mas a gente vai ver se vale a pena mesmo. É, vamos ver. Pagar 105 nisso, ou se o nosso queridinho aqui de... Quanto foi esse? R$24,90. Cara, é muita diferença. Aí as pessoas vão perguntar... R$24,90 não é o mais barato. É que, gente, a gente tá pedindo num domingo. Os lugares de marmitas semanais, assim, estão fechados hoje. Fora que a gente pegou que a nota fosse equivalente, né? Porque a gente não quer ser injusto com ninguém. Sim, a gente pegou notas equivalentes, porque senão vamos supor que a nota é 1. E aí o preço é R$12. Claro que eu acho que vai ser pior. É, não tem nem por que comparar. É, eu vou pegar de um restaurante maravilhoso e vou comparar com um restaurante que a nota é péssima? Não. Então eu acho que a gente achou mais justo esse. Eu acho que a gente tinha que fazer diferente dessa vez. Vamos montar um num prato e outro no outro para mostrar os pratos montados. O que é bonito. Então bora começar. Gente, essa embalagem aqui é do mais barato de R$24. Numa quentinha normal, no isopor. Essa daqui é a cara. Veio separado o arroz, estrogonofe e a batatinha em potes que a gente daqui a pouco com certeza vai guardar. Batata sauté nesse aqui. Ó, gente, esse aqui é o mais barato. Ele tem uma aparência mais escura, assim. E a batata veio frita. Você pode escolher, né, Diego? Sim, palha ou frita. E esse aqui é o estrogonofe de rico, que é o estrogonofe, veio uma batatinha sauté. Não sei se podia escolher, mas eu não consegui nada para escolher, para trocar, nem nada. E aqui arrozinho com umas cebolinhas para decorar. Tipo, eu sei que vocês acabaram de ver a Marcela montando o prato, mas eu não consigo enfatizar a diferença na cor dos dois. Olha só que bizarro. E aí? Você acha que é o quê? Ketchup? Esse daqui... Vamos cheirar? Deixa eu cheirar. Deixa eu cheirar. Nossa, aquele ali tá com cheiro de estrogonofe bom. Esse aqui é o caro e esse aqui é o barato. Esse tá mais... Requintado? Não, assim, ele tá mais
begezinho. O cheiro é melhor também, né? O cheiro é melhor. Gente, eu comia com a minha irmã, a gente trabalhava juntas num estúdio fotográfico. Aí, o que acontecia? A gente almoçava juntas e a gente quase todo dia comia estrogonofe num restaurante lá. Ele era bom, mas Diego, ele era tão doce que... Sabe aqueles saquinhos? A gente usava uns 2 saquinhos daí. De sal, pra balancear. Era muito doce, mas era assim, barato. E era o que dava pra gente comer e não era ruim, era bom. A gente já trouxe o sal aqui, principalmente para as batatas que não devem estar, mas a gente inicialmente vai provar sem o sal pra provar cada um. Agora de cara, o que explica a diferença de preço, né? A carne não deve ser filé mignon, desse deve ser. Esse é filé mignon, estava escrito. Esse ele botou carne. Carne. E é o que se faz Esse mesmo, né? Por quê? Ué, porque estrogonofe dá pra se fazer com carnes de segunda aí. O Barato. melhor é com filé mignon. Eu gosto de fazer estrogonofe com a carne mole. Eu faço com fraldinha. Isso. Fica muito bom com fraldinha. Eu faço com o que mais, Diego? Com filé mignon, quando tá na promoção, eu fazer faço. com alcatra, uns pedaços de alcatra que tá mole. Você pode botar qualquer carne na pressão e ela fica mole, só que perde a textura quando tu bota na pressão. Ah, não, eu não gosto. Fica um pouco desfiada, né? Eu não gosto de estrogonofe assim, sabia? É verdade. E olha, eu vou te falar a verdade, eu passei com o estrogonofe do bom quando eu conheci ela. Que o dela é o melhor que tem. Inclusive, ó. Tem um link aqui do meu estrogonofe, tá, gente? Que a gente ama. Agora, uma coisa que eu senti falta. Champignon. É verdade. Champignon. Será que tá caro? Não, mas, pô, cento e É. pouco era pra vir pelo menos uma fatia, verdade. porreta. É verdade. Eu tava esperando que ele viesse. Vamos provar? Vamos. Eu acho que a gente já falou muito. Daqui a pouco eu vou tirar. Eu odeio comida gelada. Não. Vamos provar primeiro o barato? Tá. Então, existe uma pequena diferença entre como eu como e como a Marcela come. Eu vou comer do jeito dela pra não estragar o prato. Sim. Mas eu gosto de misturar tudo, igual uma maçaroca. Não, gente, eu acho horrível isso. Marcela pega cada coisinha na colher e come toda educada. Eu faço gororoba. O Diego, ele mistura tudo no prato. Eu já pego um pouquinho de cada e enfim na boca, vai misturar lá dentro. Vou fazer desse jeito dela. Vamos. Então vamos lá. Pega, vai pegando também. É que eu não tenho habilidade pra fazer isso. Eu vou pegar a carne também. E Nossa, a batata. uns patocão de carne grande, hein? Não é lasquinha, não. Não. A carne é um pouquinho dura, mas super comível. Eu acho que é ou alcatra ou contrafilé. Coxão mole. É meio adocicado. A batata tá sem sal. Vamos botar sal nela. Achei bem adocicado. Não tão adocicado igual aquele que minha irmã a gente comia na hora do almoço. Agora eu vou provar do meu jeito. Misturar um pouquinho. Mas não mistura tudo. Tá, só um pouquinho. Porque muda a textura na boca. Não é ruim. É gostoso, mas vou te falar. Se quer usar uma carne dessa mais consistente, sem ser filé mignon, corta menor, né? Os patocão grande. Ó o patocão. Ó o patocão de carne, gente. O tamanho. É muito grande. Acho que não tinha essa necessidade de ser tão grande, não. Cortava menorzinho, né? Até melhor pra cozinhar a carne, que aí não fica tão dura. Na boca isso aqui, meu filho. Mas assim, não é ruim, né? Não, olha esse aqui, olha esse pedação. Não sei se tá dando pra vocês verem a dimensão. Gostei, achei mais pro adocicado. E não vem muito molho. O molho não parece ser creme de leite, parece que é bechamel. Sério? Então é melhor, não é? Não. Gente, eu gosto de estrogonofe raiz. Tá bom. Essa carne aqui que eu peguei tá bem durinha. Assim, a gente não pode cobrar muito, né, cara? O filé mignon, ele não ia conseguir botar esse preço. Com certeza. Mas dá pra dar uma maciada aí na carne. Ah, dava. Bate nela, corta cubinhos menores. A verdade é a seguinte, gente, vamos comparar sempre um com o outro, né? Porque, modéstia à parte, entre a gente vai sempre preferir fazer em casa. Porque a receita, de novo, dela aqui é muito fácil e muito maravilhosa. Sempre que Marcela tá com preguiça de cozinhar algo mais elaborado, o que é? Estrogonofe. Exatamente. Menos trabalho que ainda ou mais barato ainda? Frango. Né? Então agora vamos provar o caro. Você já comeu um estrogonofe tão caro igual esse? Acho que o mais caro que a gente comeu foi no Cervantes, mas dava pra 2. Dava pra 2, comer assim, muito bem. Comer e repetia e tal, e era muito gostoso. Esse aqui é pra uma pessoa, mas eu vou te falar... E era gostoso, né? Porque não ficou mais, né, no final. É verdade. Eu acho que esse aqui, pra mim, só dá, mas dá pra 2 pessoas normais comerem. Você viu que a gente fez um prato aqui e ainda tem metade pra fazer um outro desse. Olha quanto que sobrou deles ainda, ó. Dá pra montar outro prato. E esse aqui... Dá também pra montar outro prato, assim. Dá. Pessoas que comem pouco, dá. Então é pra uma pessoa animal.
Isso aí. Batatinha sauté eu gosto, mas você sabia que eu prefiro uma que a minha tia fazia, ela cortava quadradinho pequenininho, aí ficava crocante quando fritava. Eu lembro, era uma batata sauté, só que desse tamanho. Era quadradinho mesmo, aí quando fritava ficava crocante e combina muito com o estrogonofe. Era bom. Quando a primeira vez que eu acho que eu conheci ela, a minha tia, né? 80 anos atrás, ela fez, muito então, bom. Vamos lá, vamos comer, Diego. Esse aqui é filé mignon. É filé mignon e é cortado pequenininho. Ou seja, o filé mignon que dava pra ter pedaços maiores, cortaram pequenininho. É mais delicado, né? Do que o outro. Vamos lá? Tem champignon? Tem champignon, só que é champignon fresco, não é em conserva. Por isso que tá da cor da carne. Então já viu que é ingrediente de primeira, né? Parece ser feito com creme de leite fresco. Não parece que é de caixinha, não. Aliás, esse restaurante só usa ingrediente top, né? Só. E vai ter um monte de gente perguntando o nome do restaurante nos comentários, né, gente? É o Giuseppe Del Mar. A gente ama esse restaurante, é muito bom. Mas só que o forte eu não comeria estrogonofe lá. O forte deles é frutos do mar. Frutos do mar, ou então até umas carnes, que tem o Giuseppe Grill. A carne, algumas são menores e tal, mas vou te falar. Mas tá em lasca, não tá em cubão. Não, e dá pra você mastigar tranquilo. Sim, a cozinha é melhor. Assim, pra ser sincero, a coisa mais sem graça é a batata sauté, porque tem gente que gosta muito, mas eu prefiro algo mais crocante. Tipo, uma batatinha frita crocante, ou uma então batata frita aquela quadradinha crocante. Da casa. Isso, uma palhinha da casa. Seria melhor. Mas é muito gostoso esse estrogonofe. É muito bom. Só que, de novo, a gente volta para a nossa discussão. Pediria? Não. Também não. Por quê? Eu acho que é porque a gente faz tanto estrogonofe aqui em casa e o estrogonofe é gostoso. Eu não pago 105 num estrogonofe, não. Gente, e a Marcela fazendo um estrogonofe sem usar creme de leite fresco, sem usar cogumelo fresco, faz ficar pau a pau ainda com esse aqui. Pra que gastar tanto podendo fazer em casa? Eu quero ir no Giuseppe Del Mar. Pede outra coisa, entendeu? Eu tô com preguiça de fazer, eu quero pedir de qualquer jeito. Assim, seu dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Esse aqui é 20 e pouco. Não é ruim, não. Tá com preguiça de fazer comida, quer comer um estrogonofe, eu acho que esse daí é bom. Mas vou te mandar real, se você seguir a receita dela e fazer em casa, você vai fazer melhor. Gente, fica muito mais barato. É um sabor muito bom, né? Então, vamos avaliar, Diego? Vamos lá. Eu daria 4 pros dois. Pros dois? A nota desceria por causa do preço, subiria por causa do sabor e o outro inverso. Então eles se casam. Bom, então eu vou dar meu parecer. Eu daria 4 pro caro por causa do preço. Você acha que vale R$105 estrogonofe desse? Não é por mal, porque sempre quando eu penso em cento e poucos reais, eu penso numa nota de 100. Cara, uma nota de 100, cara. E o principal? Muita coisa. Qual comentário você daria pra cada um? Eu falaria, gente, vamos diminuir o preço, porque não tá bom pra ninguém, né? A coisa não tá legal pra ninguém, então assim... eu acho que esse comentário não ia adiantar muito, porque a proposta deles já é ser caro mesmo, então eles iam cagar. Eu ia... Eles iriam falar mesmo, linda! Então não come. Tá, beleza, então vamos lá. Você me fez ficar com raiva. Eu falaria assim... Tá, então eu falo aí, você se inspira no meu. Tá bom, vai. Eu falaria ingredientes de primeira. Tinha que ser mais criativo na batata. Faltou crocância. Faltou crocância. Estrogonofe tem que ter uma crocância, Vem da que é a batata. Então agora o outro. O barato. Eu falo e depois você. Preço honesto. Corta as carnes menor, por favor. Não, porque eu que ia falar isso. Você roubou minha fala, não. Que carne é essa? Não, eu iria falar assim, gente, corta o boi. Gente, eu sei que na cozinha tudo é muita pressa. Mas, por favor, corta menorzinha a carne, porque senão a gente pode se engasgar. Quer me matar? Quer me matar? Quer me matar? Quer me matar, porra? Qual dos dois você falaria assim, vou comer de novo? Nenhum. Nem esse? R$24? Cara, é que você me ensinou que estrogonofe é a coisa mais fácil que existe. Assim, não tá com saco de fazer nada. É mais fácil que um arroz e feijão, cara. Eu que vou pra cozinha, né? Não é você? Não, mas eu sei fazer também, né? Sabe? Então na próxima quinta-feira você podia fazer. Mas eu vou repetir uma receita? Faz de frango, não tem? Viu? Viu como as coisas são? Porque é fácil fazer em casa. Então vai pra cozinha. Gente, a partir de semana que vem, ou dessa semana mesmo, a Duda já está chegando, já está assim, batendo na porta. Então quem vai assumir é
Diego e Tina Townders. A gente vai tentar, mas a gente não sabe como é que vai ficar a situação com a Duda e com a Marcela. A gente vai ver, né? Vai vendo no dia a dia. Sim, a gente vai ver no dia a dia, mas você não vai fugir da cozinha, não. Ele tá tentando, mas não vai conseguir, não. Porque se eu faço, você vai então segurar a Duda. Eu gosto de mas passar. quem vai dar mamar? Eu gosto de passar a receita, eu não gosto de fazer. Eu gosto de fazer churrasco. Vocês têm interesse em saber umas receitas de família lá da Espanha? Porque tem umas comidas mediterrâneas gostosas. Nossa, gente, a tia do Diego, ele ensinou várias receitas pra gente de lá. Tem algumas que só a Marcela sabe fazer, que é mais habilidade. É porque eu fico enchendo o saco. Elas, olha Marcela, lá, 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 lá. E aí eu não sei falar direito, e aí eu falo, escreve. Depois eu traduzo tudo, e aí eu faço. E é isso. É isso. Um beijo, gente, e chama semana a família, que vem. chama o vizinho, chama o cachorro. Chama a filha da Xuxa lá da sua chama vizinha. A inimiga. Chama a inimiga. E, gente, semana que vem, provavelmente vocês já vão estar conhecendo a Duda. Isso aí. Beijo.